Olá, amigos! Mais uma vez quero estar compartilhando com vocês, mas uma mensagem da Palavra de Deus. E hoje nós vamos estar meditando no livro de 2 aos Coríntios, ou seja, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, e nós vamos ver o que Deus tem para nós outros hoje. Mas antes, faça parte aí deste trabalho, dessa plataforma, se inscrevendo, se você ainda não for inscrito, e que você também possa estar ativando aí o sininho para que você acompanhe as novidades postadas e não esqueça de deixar o seu like. E assim o YouTube estará entregando para mais pessoas. Ok? Diz assim, 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo de 16 a 18. Três versículos belíssimos que diz assim: Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Que belíssimo texto, queridos. Paulo, na verdade, quando estava escrevendo aos amados irmãos da igreja de Corinto, ele estava afirmando realmente sobre a nossa vida espiritual em contraste com a vida material, com a vida física, ou seja, as coisas terrenas das coisas espirituais, ou seja, os desígnios e efeito das aflições. Paulo estava mostrando que enquanto eles estivessem aqui nessa terra, vivessem nessa terra de grandes perseguições, de grandes problemas, de grandes tribulações, mas também de grandes lutas e vitórias, a gente passaria por todos esses tipos de coisas. Mas o que ele quer mostrar para a igreja é que não existe ninguém que possa ficar sem realmente passar por estas situações. Por quê? Porque Cristo, quando veio a este mundo, ele veio para morrer pelos pecadores. Ele veio dar vida por cada um de nós. Só que para ele ascender à glória, para ascender ao Pai, aos céus, ele passou por uma série de coisas. Desde realmente a sua infância, a sua adolescência, com 12 anos de idade, ele já vinha sofrendo perseguições por parte, de pessoas que não entendiam o seu plano. E de lá para cá, ele foi crescendo, começou o seu ministério com 30 anos de idade. Aos 33 ele foi crucificado e morto e ressuscitou. No terceiro dia se encontra à direita de Deus. E ele deixou realmente discípulos nessa terra para que desse continuidade à sua obra. Ele escolheu 12, depois escolheram mais 70 e tinha aqueles três mais íntimos dele, que eram Pedro, Tiago e João. E mostrando realmente para eles que eles dessem continuidade na obra de Deus aqui nessa terra, que eles estivessem certos de uma coisa, que mesmo eles tendo a paz em seu coração por servir a Deus, eles enfrentariam também lutas, dificuldades e problemas. Mas eles estavam certos que por mais que eles sofressem aqui neste mundo, teriam um lugar muito melhor preparado para eles no céu. Por isso eles não desanimamos. Paulo pediu, olha, não vamos desanimar com as lutas, com as dificuldades, com as injúrias, com as perseguições, né? Porque eles sofreram muitas perseguições. Paulo sofreu naufrágios, sofreu prisões, e outros discípulos também enfrentaram até a morte, né? Paulo, por exemplo, foi decapitado, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Então, grandes perseguições eles enfrentaram naquela época, e nós outros hoje também enfrentamos, não como eles, tal como eles enfrentaram, mas a gente enfrenta perseguições críticas, né? E sem falar das futuras perseguições que virão para o povo de Deus, que será muito pior. Mas Paulo aqui dá uma injeção de ânimo, não desanime. Né? Pelo contrário, em vez de desanimar, vocês vão ter que fazer o quê? Ficar firmes, porque esse nosso corpo físico, esse nosso exterior está sujeito realmente a todo tipo, por conta da natureza pecaminosa, a sofrer todo tipo de enfermidade, doenças e coisas tais. Mas o interior, contudo, ele se renova, ou seja, a alegria nossa de saber que o Espírito Santo de Deus está dentro de nós e que nos faz realmente nos sentirmos melhores em saber que existe um Deus nos céus que está velando por nós. E o versículo 7 diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Ele coloca aqui,
leve e momentânea tribulação. Por que leve? Porque se a gente comparar com o sofrimento de Cristo, realmente é leve. E é por um período de tempo, é só por um momento, porque um dia haveremos de passar desta terra para a glória celestial, onde nós haveremos de morar em um novo céus e nova terra, onde não vai haver mais isso, não vai haver mais tristeza, nem morte, nem dor, porque tudo já se passou, ou seja, as primeiras coisas são passadas, como João se revela lá no livro de Apocalipse, capítulo 21. Portanto, não vamos nos desesperar, não vamos realmente ficar perturbados, ansiosos demais. Mas vamos confiar no Senhor e entregar tudo nas mãos dele, porque ele realmente tem nos guardado a cada dia. E o versículo 18 diz, olha, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Ou seja, se a gente colocar o coração nessas coisas terrenas, ficar preocupado demais em construir, em ganhar, a gente vai perder realmente o que o céu tem preparado para nós. Voltando sobre o assunto de Apocalipse, lá diz que nós vamos andar em ruas de ouro. Nós vamos realmente ver um rio cristalino. Nós vamos estar realmente comendo frutos deliciosos, sem agrotóxicos, sem nada disso. Vamos viver em um lugar esplendoroso. Então a gente não pode colocar o coração nessas coisas terrenas que elas vão passar. Ou seja, onde a traça, a ferrugem, tudo vai destruir, tudo vai acabar. Mas nos céus não, tudo será eterno. Portanto, nossa atenção deve estar voltada para os céus. Por isso que o apóstolo Paulo diz, não vamos nos atentar, vamos dar atenção apenas nessas coisas que a gente se vê, mas nas que se não veem, porque aquilo que a gente não viu ainda e que o ouvido não viu e nem chegou ao nosso coração, é o que Deus tem preparado para mim e para você. Portanto, permaneça firme, na certeza de que o Senhor nos ama e que existe um lugar melhor para nós. E que enquanto estivermos nessa terra, haveremos de passar sim por lutas, perseguições, sofrimentos, mas também passaremos por paz, porque Deus já nos deu essa paz, passaremos por vitórias, grandes vitórias, porque o nosso Deus é o Deus da vitória. Por isso, quando Paulo escrevendo aos Romanos, lá no Romanos 8, capítulo 31, é um belíssimo poema de cântico de vitória. Ele começa dizendo, que diremos, pois, nós a estas coisas? Ou seja, falando, né, do sofrimento que eles enfrentaram e que haveriam ainda de enfrentar. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós. Porque se Deus não for comigo ou contigo, meus queridos, meus amigos, nós realmente não conseguiremos dar continuidade nessa vida na Terra. Mas quando Deus é conosco, nós temos a certeza de que a vitória chegará, porque estamos na peleja, essa batalha. Mas Deus nos garante vitória, porque nessa guerra, quem realmente nos fará vencedor é Ele. Por isso ele diz, que diremos sobre essa coisa? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí ele acrescenta dizendo que se Deus não poupou nem o seu próprio filho, mas em vez disso, ele preferiu entregar por cada um de nós para que ele fosse morto e através da sua morte nos desse a vitória, como também através de Cristo não nos dará com ele todas as coisas. Portanto, vamos ficar firmes e confiantes no Senhor, porque a vitória é certa em Cristo Jesus, porque foi para isso que ele veio e morreu, para dar vida ao pecador. E a grande vitória é saber de que um dia vamos morar nos céus. E as demais coisas ele vai acrescentando de acordo com a sua vontade. Permaneça sempre firme e confiante, porque a vitória é certa em Cristo Jesus. Que Deus abençoe. Grande abraço para você.